Cuando hablamos de la gracia, E quando nós falamos da graça, tenemos que mirar los pilares sobre los cuales descansa la gracia. temos que falar sobre os pilares sobre os quais a graça descansa. Porque el concepto de anatomía Porque o conceito da anatomia, sobre el cual nosotros vamos a estar desarrollando sobre o que nós vamos estar este tema de la desenvolvendo, gracia, é sobre a graça. Andreas Vesalio, padre de la anatomía moderna, Andreas Vessário, que é o pai da anatomia moderna, él introdujo ele introduziu una nueva perspectiva sobre el estudio del cuerpo humano. ele introduziu uma nova perspectiva sobre o estudo do corpo humano. Él entendía que el cadáver que se iba a estudiar no solo debía ser observado, Ele entendia que o cadáver a ser estudado não deveria ser só observado, él también debía ser separado por partes. mas também deveria ser separado em partes. La anatomía moderna va un poco más allá E a anatomia moderna, ela vai um pouco mais à frente. y ella va a estudiar cada parte del cuerpo, E ela vai estudar cada parte do corpo. pero va a enfocarse allí en lo macroscópico Ele vai observar do macroscópico y también lo microscópico. e também do microscópio. Entonces, cuando tuve delante de mí este tema, mi pregunta fue, E quando esse tema estava diante de mim, a minha pergunta foi: ¿será que yo puedo medir la gracia? será que eu posso medir a graça? ¿Será que yo puedo separar la gracia por partes y hacer una explicación para la iglesia? Será que eu posso dividir a graça em partes para fazer uma explicação para a igreja? Porque cuando, por ejemplo, yo llego al capítulo 9 del libro de los Hechos, Porque, por exemplo, quando eu olho para o capítulo 9 do livro de Atos, yo encuentro el testimonio de conversión del apóstol Pablo. eu encontro o testemunho de conversão do apóstolo Paulo. Un hombre que había sido un asesino. O homem havia sido um assassino. Un hombre que había perseguido a todo lo que olía a cristianismo. Ele havia perseguido todos os que criam, os que Olían a cristianismo. isso, os que ouviam e os que confessavam. Y entonces, de repente el Señor le aparece E aí de repente o Senhor aparece lá para ele. y él confiesa a Jesús como su ele Señor confessa o Senhor Jesus como o Senhor y alcanza la salvación. e alcança a salvação. Hermano, ¿eso tiene explicación? Irmãos, tem explicação? Un asesino siendo alcanzado por la gracia de Dios. Um assassino sendo alcançado pela graça de Deus? La única palabra que podemos expresar para determinar lo ocurrido allí es gracia. A única palavra que a gente pode usar para expressar o que aconteceu é graça. Por supuesto, nadie luego va a hablar más de la gracia que el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Nadie luego va a hablar más de la gracia que el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Não compreendo o início, pastor. Habla un poquito despacio, por Ya. favor. Nadie Ninguém? va a hablar más de la gracia Sim. en el Nuevo Ninguém vai falar Testamento. mais da graça do que o apóstolo Paulo. Agora eu entendi, pastor. Ahora entendió. Esto es una señal, pastor, de que ya no puede ser más en español, tiene que ser en portugués. Viu? Entonces, la gracia, hermano, la gracia de Dios se puede constatar. A graça de Deus se pode Constatar. constatar, Mas no se puede medir. mas não pode ser medida. Y es el anhelo de Dios que todos los hombres la puedan recibir. E o desejo de Deus é que todos os homens a recebam. ¿Por qué puedo hacer tal afirmación? Por que eu posso fazer essa afirmação? Porque yo puedo afirmar que la gracia de Dios se puede constatar, Porque eu posso afirmar que a graça de Deus pode ser constatada, mas no se puede medir. mas não pode ser medida. Y es el anhelo de Dios que todos los hombres la puedan recibir. E é desejo de Deus que os homens a recebam. Yo quiero invitarles ahora a abrir sus Biblias E eu quero falar para você que abra sua Bíblia
en el libro de los Hechos, en el capítulo 11. no livro de Atos, capítulo 11. Y vamos a estar viendo allí del verso 19, inclusive al 26. Do 19 ao 26. Posso ler aqui? Yo voy leyendo y vos se va traduciendo. Misma cosa. ¿Vamos? Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo Dios. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé, que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre, e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Depois, Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Varios argumentos en este pasaje nos permiten entender, porque es que yo puedo afirmar Vários argumentos nessa passagem nos permitem entender por que a gente pode afirmar que la gracia de Dios se puede constatar, que a graça de Deus é possível de ser constatada, mas no se puede medir, mas não se pode medir, y que es el anhelo de Dios que todos los hombres la puedan recibir. e que esse é o desejo de Deus de que todos os homens sejam alcançados por ela. La primera cosa, Bernabé constata la gracia de Dios en el verso 23. A primeira coisa, Barnabé constatou a graça de Deus lá no verso 23. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. E ele, quando viu a graça de Deus, se regozijou e exortou a todos que permanecessem firmes na graça de Deus. El primer y único elemento en este pasaje que estamos analizando sobre la gracia O primeiro e único elemento analisado sobre a graça es Dios. é Deus. Dios con un plan de salvación para el hombre. Deus com um plano de salvação para o homem. Dios Hijo muriendo y resucitando por el hombre. Deus deu seu Filho para morrer e ressuscitar pelo homem. Dios Espíritu Santo interviniendo en la vida del hombre perdido para rescatarlo. Deus, Espírito Santo, intervindo na vida do homem perdido para resgatá-lo. Entonces, la gracia para salvación siempre se trata de Dios. Então,
A graça para a salvação sempre se trata de Deus. Y como habíamos visto, este es el primer pilar sobre el cual descansa la gracia de Dios. E esse, então, é o primeiro pilar na qual descansa a graça de Deus. El verso 21 del pasaje que acabamos de leer, O verso 21 que nós acabamos de ler, Lucas aclara, Lucas clareia. y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Que a mão do Senhor estava sobre eles e Y gran número se convirtió al Señor. um número grande, uma multidão se converteu. Ahora, lo que Bernabé está observando al llegar allí a Antioquía es el favor de Dios no merecido para con el hombre. E Barnabé estava constatando de que o favor, a graça de Deus é um favor imerecido para o homem. Pero lo que la iglesia en Jerusalén, Mas a igreja lá em Jerusalém, que envió a Bernabé hasta allí, está observando a igreja que enviou Barnabé para Antioquia estava observando justamente era lo mismo justamente o mesmo, que la gracia de Dios estaba haciendo con aquel grupo de creyentes. que a graça de Deus também estava sendo com aquele grupo de pessoas, de crentes. Y los mismos milagros que habían sido hechos allí en Jerusalén, E a mesma graça que estava sendo em Jerusalém, ahora se experimentaba en Antioquía. agora também se experimentava em Antioquia. Y es digno de observar, E é importante observar, porque se le está yendo de la mano a la iglesia de Jerusalén porque se está enchendo ali a igreja de Jerusalém, la cuestión de que el evangelio debía ser solo para los judíos. eles entendiam que o evangelho era só para os judeus. Ahora en Jope, Y Pedro ahora- tuvo una experiencia. E agora em Jope, Pedro teve uma experiência. Antioquía tuvo otra nueva experiencia. Antioquia também teve outra experiência. Y como dijéramos hay poco tiempo en la campaña que se tuvo acá en nuestra zona, en Paraná, E assim como nós tivemos um tempo de campanha aqui na nossa região no Paraná, es imparable el evangelio. o evangelho é imparável Hasta el día de hoy. até o dia de hoje. El evangelio de la gracia sigue alcanzando personas. O evangelho da graça segue alcançando pessoas. Y hasta el día que Jesucristo venga, la iglesia estará predicando este evangelio para salvar al E perdido. até o dia que Jesus voltar, a igreja vai estar pregando esse mesmo evangelho para salvar pessoas. Pero un detalle interesante. E um detalhe interessante, Tiene la iglesia que alinearse a igreja precisa se alinhar con el propósito eterno de Dios, com o propósito eterno de Deus, que es mirar hacia afuera. que é olhar lá para fora. A veces nosotros desviamos la mirada de ese propósito eterno. E às vezes a gente se desvia desse propósito eterno, desse olhar do propósito eterno. Y damos más espacio en nuestra vida a elementos que realmente no tienen la importancia. E a gente dá importância para coisas que não têm importância, não. La iglesia fue llamada A igreja foi amada, para mirar hacia afuera. a igreja foi amada para olhar para fora. Chamada, de amada, sim. Faltaram 2 L's ali. Cuando la iglesia mira hacia afuera, E quando a igreja olha para fora, la buena mano de Dios es con ella. a boa mão de Deus é com ela. Cuando estaba en Cuba, Quando ele estava em Cuba, una noche mientras estábamos predicando el evangelio, uma noite que ele estava pregando o evangelho, 2 jóvenes llegaron a la iglesia y se sentaron. 2 jovens chegaram à igreja, se sentaram, Y justo antes de terminar y despedir a los hermanos allí en la puerta, e um pouco antes de terminar, dos irmãos serem despedidos, estos jóvenes se levantan y salen. os jovens se levantaram e saíram. Mi esposa, el ministro de evangelismo, el pastor de evangelismo de la iglesia y yo, Aí a esposa, o pastor de evangelismo e o pastor Francisco fuimos hasta allí y los interceptamos. foram atrás e interceptaram. Queríamos saludarles.
Queremos saudar vocês. Queríamos saber quiénes eran ellos. Queremos saber quem são vocês. Y ocurre algo tremendo. Conversando con ellos nos dijeron algo que nos dejó sorprendidos. E aconteceu algo tremendo que surpreendeu-os. Ellos nos dijeron, Eles pastor, disseram, pastor, lo que vimos en ese lugar o que nós vimos nesse lugar era diferente. era diferente. Lo que nosotros olimos en ese lugar O que nós sentimos era nesse diferente. lugar era diferente. Nos dieron deseo de comerlo. Deu vontade de comer. Gracias a Dios que no eran caníbales. Ainda bem que eles não eram canibais. Pero ¿saben qué? Mas sabe de uma coisa? Eso hace la gracia de Dios. É só pela graça de Deus. Cuando Jesucristo entra en una vida, Quando Jesus Cristo entra numa vida, esa vida es transformada por el Evangelio essa vida é transformada pelo Evangelho. y esa vida resplandece. E essa vida resplandece. No es por casualidad Não por casualidade que Lucas va a hacer mención a la persecución con Esteban. que Lucas vai falar sobre a perseguição que eles vão sofrer. Cuando Esteban estaba muriendo, Quando Estevão estava morrendo, dice la Biblia disse a Bíblia que el rostro de Esteban resplandecía. que o rosto de Estevão brilhava, reluzia. ¿Saben por qué? Sabe por quê? Porque la gracia de Dios. Porque a graça de Deus Estava em sua vida. estava em sua vida. Y hoy yo veo sus vidas resplandecer. E hoje a nossa vida pode resplandecer. Porque ustedes tienen a Cristo en sus vidas. Porque vocês têm a Cristo em suas vidas. Y porque tenemos a Cristo en sus vidas y nos alineamos con el propósito de Dios, E por termos Cristo na nossa vida, estarmos alinhados ao propósito de Deus, cuando miramos hacia afuera, quando olhamos lá para fora, la buena mano de Dios también es con a nuestras boa vidas. mão de Deus também está sobre nós. El segundo tema que quiero tratar con ustedes esta noche, E o segundo tema que eu quero tratar com Ei. vocês nessa manhã en esta mañana, disculpen, es que la iglesia lo que estaba anunciando era propiamente el evangelio de la gracia. que aquilo que a igreja estava anunciando era propriamente o evangelho da graça. Y si ustedes recuerdan, este es el segundo pilar sobre el cual descansa la gracia de nuestro Señor Jesucristo. E este é o segundo pilar sobre o qual repousa a graça de Cristo. Hace pocos días el pastor en uno de sus sermones explicaba el concepto del evangelio que Pablo expuso en 1 Corintios, capítulo 15, versos 1 y 4. E esses dias o pastor explicava sobre o conceito do evangelho que está em 1 Coríntios Capítulo 15, 15, verso 1 al 4. 15, verso de 1 a 4. Jesucristo murió por nuestros pecados. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Jesucristo fue sepultado. Jesus foi sepultado Y Jesucristo resucitó de entre los muertos al tercer e día. Jesus Cristo ressuscitou de entre os mortos no terceiro dia. Eso es lo que la iglesia dispersa en Antioquía estaba predicando. E isso era o que a igreja dispersa lá em Antioquia estava pregando. Ese es el evangelio de la gracia el cual Pablo predicaba. Esse era o evangelho da graça que o apóstolo Paulo pregava. En Hechos 20, 24, Lá em Atos 20, 24, Lucas da testimonio acerca de las palabras del apóstol Pablo. Lucas dá testemunho a respeito da palavra do apóstolo Paulo. El apóstol dice, di testimonio del evangelio de la gracia. Di, sí, puede. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. En Gálatas capítulo 1, verso 6, el apóstol le va a decir a la iglesia, Em Gálatas 1:6, ele escreve para a igreja dos Gálatas: Dios les llamó por la gracia de Cristo. Deus chamou vocês pela graça de Cristo. Y a la iglesia de Éfesos le va a decir en Efesios capítulo 3, versículo 2, E para a igreja de Efésios, ele vai falar lá em Efésios 3:2:
administro la gracia de Dios que me ha sido dada. Eu administro a graça de Deus que me foi dada. Lo más interesante O mais interessante es que no hay manera de medir la gracia. é que não tem um jeito de medir a graça. Una resonancia pudiera diagnosticar una enfermedad Uma ressonância magnética, o exame, pode diagnosticar uma doença. y hasta podría diagnosticar en algunos casos el tiempo que una persona pudiera durar. E em alguns casos ela pode até apontar, dizer quanto tempo a pessoa tem de vida, quanto a pessoa vai durar. Hace pocos días, Faz alguns dias, uns poucos, nuestra hermana Giselle se hizo un ultrasonido. que quem? Nuestra hermana Giselle, la cubana. A irmã Gisele, sim, está grávida, fez ultrassom. Y el ultrasón dio que todo está normal. E o ultrassom mostrou que está tudo normal. Gloria a Dios, ¿verdad? Glória a Deus. Y Amém? hasta el sexo del niño puede ser identificado, de la criatura. Mostrou até o sexo do bebê pela ultrassom. ¿Es hembra o varón? Es varón, hermano. Um menino. Es un menino lo que viene en camino, ¿verdad? É um É? piá. É um piá, pastor. Es un pie. Piá. Está bueno. Un rayo X. ¿Rayo X? ¿Ah? Un rayo X. O Puede determinar raio-x, si usted tiene un pie quebrado. o raio-x, ele mostra se tem um pé quebrado. Pero ¿cómo medir la gracia? Mas como medir a graça? ¿Saben lo que el apóstol Juan expresó en Juan 3:16? Que también lo vimos y como el pastor dijo hoy en la mañana. Sabe o que o apóstolo João Fa- falou lá em João 3,16, que também nós vimos com o pastor? De tal manera es la gracia de Dios de tal maneira é a graça de Deus, que no puede ser medida. que não pode ser medida. No se puede medir, Não se pode medir, no se puede pagar, não se pode pagar, mas tuvo un precio. mas teve um preço. La muerte de Jesús. A morte de Jesus. Dios mismo se hizo carne, Deus mesmo se fez carne, habitó entre nosotros habitou entre nós y vimos su gloria. e vimos a sua glória, Gloria como la del unigénito del Padre, a glória unigênita do Pai, lleno de gracia y de verdad. cheio de graça e de verdade. Y después E depois fue a la cruz foi para a cruz y murió. e morreu. Porque el objeto de la gracia, Por quê? el objeto de la gracia, Porque o el preço- propósito de la gracia Porque o propósito da graça es salvar al hombre. é salvar o homem. Y eso era lo que estaba predicando la iglesia en Antioquía. E era isso que ele estava pregando lá em Antioquia. Cuando nosotros estudiamos el pasaje, Quando nós estudamos essa passagem, ¿está? nós nos damos conta Que la mayor bendición que una iglesia puede tener que a maior bênção que uma igreja pode ter es mirar hacia afuera. é olhar para fora. Porque no hay otro nombre dado a los hombres Porque não há outro nome dado aos homens en el cual los hombres puedan ser salvos, em que os homens possam ser salvos, que no sea el nombre de que Jesucristo. não seja o nome de Jesus. Y ese es el evangelio que la iglesia tiene que E predicar. esse é o evangelho que a igreja tem que pregar. Ese es el evangelio que nosotros predicamos. Esse é o evangelho que nós pregamos. Cuando vamos allá a las biqueras, Quando nós vamos lá nas biqueiras, ese es el evangelio que predicamos. é esse o evangelho que nós pregamos. Cuando íbamos al lado de la orden, Quando vamos lá no Largo da Ordem, ese es el evangelio que predicamos. é esse o evangelho que nós pregamos. Porque ese es el evangelio que trae salvación. Porque esse é o evangelho que traz a salvação. Hermano, Irmãos, no la podemos medir. a gente não pode medir. Amén. Estoy saludando a una pareja de casais que están llegando, mi amigo personal, el hermano Ernesto y su esposa. Les saludamos. Pueden sentarse y Fiquem à vontade, fiquem à vontade. estar aquí entre nosotros. Damos gracias a Dios por no saben la alegría que tengo hoy al ver estos jóvenes acá. Precisa traduzir? Acho que Não. não, né?
A gente está feliz porque o casal chegou. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Y yo creo que eso es lo que Dios quiere que Isso, nosotros entendamos en esta mañana. e isso é o que Deus quer que nós entendamos nessa manhã. Entonces, repasando un poco, el primer pilar de la gracia es Dios. Então, só recapitulando, o primeiro pilar da graça é Deus. El segundo pilar, O segundo pilar é Cristo. Cristo. Y entonces yo creo que estamos en un buen tiempo para caer en el tercer pilar de la gracia. Vamos entrar no terceiro pilar da graça. El Evangelio de la gracia es anunciado por la iglesia, pero no excluye a Ue- nadie. O evangelho da graça anunciado pela igreja não exclui ninguém. No. Y lo que estamos mirando propiamente es que ya no solo era para los judíos el Evangelio. E o que eles tinham antigamente é que o evangelho era só para os judeus. Cuando Pedro está ahí mirando aquel lienzo que estaba puesto delante de él, E naquela passagem em que Pedro estava no terraço e en la apareceu terraza o mirando el lençol, lienzo, y el Señor le mostró y le dijo, Pedro, e o Senhor mostrou para Pedro: el Evangelio es para todos. o evangelho é para todos. Luego el apóstol Pablo va a escribir E o apóstolo Paulo escreveu en Romanos capítulo 1, em Romanos capítulo 1, verso 16 verso y 16, 17, que el Evangelio es poder de Dios que o evangelho é poder de Deus para salvación para a salvação a todo aquel que en él cree. a todo aquele que nele crê. Porque en el Evangelio Porque- no hay distinción. Porque no evangelho não há distinção. Ya no se trata más de raza, Já não se trata mais de raça, ya no se trata más de género. já não se trata mais de gênero. Ahora se trata de que el hombre perdido puede mirar a Jesucristo para ser salvo. E se trata de que o homem perdido pode olhar para Jesucristo Cristo y ser e salvo. ser salvo. Lo único que él necesita es creer, A única necessidade é crer, porque ese es el tercer pilar porque esse é o terceiro pilar de la gracia. da graça. La Biblia nos narra que cierto día una mujer adúltera A Bíblia nos narra que certo dia uma mulher adúltera fue sorprendida en el acto mismo de adulterio. foi surpreendida no ato do adultério. Y los judíos y maestros de la ley que la sorprendieron, E os judeus e os mestres da lei que a surpreenderam la llevaron donde estaba Jesús. a levaram onde Jesus estava. Ellos querían encontrar alguna falta en Jesús. E eles queriam encontrar uma falha lá em Jesus. Y le dijeron, maestro, E disseram: mestre, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. essa mulher foi pega no ato de adultério. Y la ley de Moisés nos enseña E aí ele nos ensina que cuando una persona es sorprendida en el acto de adulterio, e a lei diz que quando uma pessoa é pega no ato do adultério, tiene que ser apedreada. tem que ser apedrejada. ¿Qué nos dices de ese asunto? E o que nos diz a respeito desse assunto? Dice el texto que mientras los judíos que estaban allí, los intérpretes de la ley, los maestros que estaban allí, le presentaban el caso a Jesús, E os mestres da lei e os judeus que estavam ali apresentaram o caso para Jesus. Jesús escribía algo Jesus escrevia algo en el suelo. lá na areia. Algunos estudiosos, Alguns algunos teólogos, estudiosos, aquí tenemos algunos, estamos llenos aquí, gracias a Dios, de personas preparadas, opinan la palabra gracia. alguns estudiosos dizem que o que Jesus escrevia na areia era a palavra graça. Lo cierto es que la Biblia no dice nada.
A Bíblia não diz nada a respeito disso. Los evangelios no recogieron nada, pastor, ¿verdad? Os evangelhos também não fazem menção disso. Pero una cosa es cierta. Mas uma coisa é certa: Lo que vas a constatar o que vai ser constatado en este lugar nesse lugar es que la gracia de Dios é que a graça de Deus iba a alcanzar a esta mujer, alcançou essa mulher, a esa adúltera. a essa mulher adúltera. El Señor le dice a aquellos judíos, a aquellos intérpretes de la ley, E o Senhor falou para aqueles judeus e os mestres da lei: el que de vosotros esté sin pecado, que lance la primera piedra. vocês que não têm pecado, lancem a primeira pedra. Y dice la Biblia que no quedó de los más pequeños hasta los mayores uno para condenar a la mujer. E a Bíblia diz que dos menores aos maiores não houve um que condenasse aquela mulher. Porque la Biblia establece por cuanto todos pecamos. Porque a Bíblia diz que porque todos nós pecamos. Y por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gracia de Dios. Porquanto todos De la glória del pecamos, Senhor. estamos destituídos da graça de Deus. Entonces, Então, necesitamos nós precisamos de este pilar en nuestra vida. desse pilar na nossa vida. Si me estás escuchando por la internet, Para vocês que nos escutam pela internet, para los que están aquí presentes, para nós que estamos aqui presentes, la gracia de Dios también es para tu vida. a graça de Deus também é para a sua vida. Pero hay una cosa que tienes que hacer. Mas tem uma coisa que você tem que fazer. Tienes que creer. Você precisa crer. ¿Y en qué vas a creer? E no que você vai crer? En el evangelio que la iglesia que estaba en Antioquía predicaba. Você vai crer no evangelho que a igreja de Antioquia estava pregando. Que por tú ser un hombre pecador estás condenado a morir por la eternidad. Que por sermos pecadores estamos condenados por toda a eternidade. Pero el regalo de Dios, Mas o presente de Deus, el favor no merecido de Dios o para favor que nosotros, nós não merecemos, es que si miramos a la cruz de Cristo é que se olhamos para a cruz de Cristo y reconocemos que la sangre que Él derramó en la cruz e reconhecemos que o sangue que Ele derramou na cruz puede limpiar nuestras vidas, pode limpar a nossa vida, seremos salvos. seremos salvos Y ya no moriremos por la eternidad, e não ficaremos mortos pela eternidade, sino que tendremos el regalo de la vida eterna. porque nós temos o presente da vida eterna. Pero tienes que creer. Mas temos que crer, Y tienes que creer en ese mensaje. mas temos que levar, crer en nessa ese mensagem. mensaje. Porque como dije anteriormente, no hay ni Porque, como eu disse anteriormente, não há nenhum outro nome que importe para que seja salvo. no hay ninguna religión que pueda salvar al hombre. Não há nenhuma religião que possa separar ou salvar o homem. La Biblia no menciona otra cosa que no sea el mensaje del evangelio que estamos predicando para salvación. A Bíblia não menciona qualquer outro assunto que não seja o evangelho para salvação. Pero tú tienes que creer. Mas nós temos que crer. Porque con el corazón se cree para justicia. Porque é com o coração que nós cremos para a justiça. Y no solo creer, E nós temos que crer también tenemos que confesar. também. E não é só crer, mas também confessar. Porque el mismo pasaje en Romanos capítulo 9 explica, capítulo 10, perdón, explica que con la boca se confiesa para salvación. Porque na mesma passagem de Romanos 10 que fala sobre crer, também diz que precisa confessar para a salvação. Y entonces la pregunta es la siguiente. Então, a pergunta é: ¿Quieres tú creer? você quer crer? ¿Quieres tú recibir a Jesucristo en tu corazón como tu Señor y Salvador? Você quer receber hoje o Senhor como o Senhor e Salvador da sua vida? ¿Y quieres confesarlo? E você deseja confessá-lo? Yo te invito a hacer algo. Eu quero te convidar para fazer uma coisa. Quiero que la iglesia esté orando ahora. Eu quero que a igreja esteja em oração nesse Que momento. voy a hacer el llamamiento. Y Nesse- si alguien esta mañana está aquí con nosotros E se você que está aqui conosco y no ha recibido a Jesucristo e ainda não tem o Senhor Jesus como o seu Salvador y quiere recibirle, le invito a que levante su mano. e quer recebê-lo como seu Senhor, levante a sua mão.
Si usted nos está escuchando ahí en la internet Y y si está vos- en esta mañana recibir a Jesús Alguém nessa manhã gostaria de receber Jesus como su único y suficiente como Salvador, seu único e suficiente Salvador? quiero invitarte a que medites en esta propuesta, porque hoy es el día de salvación. Hoje é o dia de salvação. No lo dejes para después. Não deixe para depois. El Señor quiere hacer algo maravilloso en tu vida. E o Senhor quer fazer algo maravilhoso na sua vida. Él quiere con su gracia alcanzarte. Ele quer alcançar você com a graça dele. Quiero, antes de orar, Eu quero, antes de orar, concluir diciendo concluir dizendo que Bernabé pudo constatar la gracia de Dios derramada sobre la iglesia, que Barnabé constatou a graça de Deus derramada sobre a igreja. porque era una iglesia que estaba alineada con el propósito de Porque Dios. era uma igreja que estava alinhada com o propósito de Deus. Quiero también recordar en segundo lugar que la iglesia estaba anunciando el evangelio de la gracia. Quero também lembrar que a igreja estava anunciando o evangelho da graça. No era prosperidad, Não o evangelho da prosperidade. no era exaltación del hombre, Não era sobre exaltação de homens. era el evangelio de la salvación lo que estaba siendo anunciado. Era o evangelho da salvação que estava sendo anunciado. Y recuerde, el evangelio no excluye a nadie. E esse evangelho não exclui ninguém. La iglesia en Antioquía no creó barreras, A igreja em Antioquia não criou barreiras. las quitó Ela tirou para que el evangelio pudiera alcanzar al hombre perdido. para que o evangelho pudesse alcançar a outras pessoas. El anhelo de Dios O desejo de Deus es que todos los hombres é que todos os homens reciban su gracia, recebam a sua graça, que no se puede medir, que não se pode medir, pero que se puede constatar. mas se pode constatar. Padre amado, gracias por la oportunidad en esta mañana de exponer tu palabra. Senhor, obrigada pela oportunidade que o Senhor nos dá nessa manhã de pregar a tua palavra. Sabemos que no vuelve vacía. Sabemos que a tua palavra não volta vazia Ella va a cumplir el propósito para lo cual tú la has enviado. e ela vai cumprir o propósito pelo qual o Senhor a enviou. Ayuda a aquellos que aún no te han conocido Ajuda-nos, ó Deus, para que possamos ter entendido y que tu gracia se pueda derramar en sus vidas. e que a tua graça se derrame nas nossas vidas. En el nombre de Jesús, No nome de Jesus, perdona cada falta y pecado. perdoa os nossos pecados. Amén. Amém. Amém. Gracias, hermano. Amém.